de sentido? Porque nos dois está dando a ideia que que ele está pensando naquele momento. Só naquele momento? Que é uma ação Que ele estava pensando antes, que ele está pensando agora e que provavelmente ele já está pensando depois. Vamos lá, locução verbal. O verbo auxiliar é que é conjugado, né? Não é isso? Ele é que vai dar a ideia de quê, gente? De tempo e modo. E o verbo principal é que vai dar a noção do quê? Do sentido que se quer associar ao contexto, né? Na nossa enunciação. Estar é presente, concordam? Estar é Sim. presente? Então, não começou no passado. Começou agora, tá? Isso aqui é uma análise do presente. Ok, Laura? Está pensando. Entendi. Mas o gerúndio, quando você utiliza, ele vai dar qual a sensação para a gente? Qual é a semântica? Qual é a ideia que vai ser utilizada no gerúndio associado ao verbo no presente? Que ele está fazendo aquilo naquele momento, uma ação que está em progresso. Em processo, em progressão, em processo. Então, a gente vai entender de que forma? Está pensando que ele está fazendo algo no presente e que tem uma continuidade, certo? Ok? Ok. Laura, se eu mudar, ele ficou pensando no assunto. Eu já mudei o verbo auxiliar. Eu boto o verbo no pretérito. Ficou pensando no assunto. Qual é o sentido aqui agora? Eu Um acho novo que ele está sentido? dizendo, tipo assim, que não teve algo no passado que, tipo, vamos dizer assim, que mexeu com a cabeça dele, ele ficou naquele momento pensando naquele assunto. Mas essa ação de pensar, ela foi demorada? Ela foi contínua, digamos assim? Teve uma progressão? Teve. Teve. Não foi só no momento, não foi uma circunstância momentânea, né? Ele começou, mas deu uma certa Sim. continuidade. E quem é que dá a ideia do passado? É o verbo auxiliar ficou, né? Ficou. Então, a gente tem aqui, está pensando uma coisa do presente, mas que tem uma certa continuidade, é um processo. E lá em Portugal é a mesma ideia, gente, está a pensar. Só que lá eles dão preferência por essa construção, né? Com o verbo no infinitivo antecedido da preposição a. Isso significa que no Brasil a gente usa errado? Não. As duas formas estão corretas, tá? E o que a gente vai chamar de gerundismo? São algumas circunstâncias em que a gente usa o verbo no gerúndio que causa alguma confusão de sentido, às vezes uma ambiguidade. A gente vai já ver 3 circunstâncias dessas, tá? Agora eu vou voltar para compartilhar o Bernoulli para a gente continuar. Vamos lá? Pode ir. Laura? Entretanto, isso não quer dizer que toda e qualquer utilização do gerúndio atende aos critérios da gramática normativa. Quando essa forma verbal não se referir a um processo contínuo, nem representar ideias como as elencadas, modo, duração, tempo, condição e causa, o emprego do gerúndio torna-se equivocado e passa a ser considerado um erro, conhecido como gerundismo. Então, gente, só um minutinho, Laura. Aqui, neste último período que a Laura acabou de ler, nós temos quais são as situações em que nós devemos usar o gerúndio. Vocês estão com o livro de vocês em mãos ou não? Estão? Estou. Quem está, gente, anota, faz um grifo bem aqui onde eu vou apontar para vocês. Se referir a um processo contínuo, só isso aqui, se referir a um processo contínuo, e depois grifem tudo que está aqui entre parênteses. Modo, duração, tempo, condição e causa. Então, isso que eu estou pedindo para vocês grifarem são as situações em que você deve utilizar o verbo no gerúndio, tá?
A locução verbal com o verbo no gerúndio. Quando você fizer referência ao processo contínuo, que foi o que a gente acabou de ver com aqueles dois exemplos em Portugal e no Brasil. E quando você quiser trazer para o teu enunciado uma ideia de modo, de duração, de tempo, de condição e de causa. Quando não for isto, muitas vezes, aí você está fazendo um uso inadequado do gerúndio, que é o que a gente chama de gerundismo. Aqui nós temos 3 situações que são inadequadas. Vamos, Laura? Para evitá-lo, atenção aos casos em que, em norma padrão, não se recomenda o uso do gerúndio. Quando as ações não puderem ser simultâneas, o aluno chegou, sentando-se em frente ao professor. Vamos lá, gente. Se as ações não são simultâneas, a gente não usa o gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio pode dar essa ideia de simultaneidade e de progressão. Laura, você que leu, o que está absurdo bem aqui neste exemplo? Quais são as ações, Laura, deste exemplo que você acabou de ler? Porque ele chegou e ele se sentou ao mesmo tempo. Exatamente. São 2 ações, são chegar e sentar, não é isso? Elas podem ser simultâneas? Não, gente. É Não, uma porque a ação. pessoa chega ou a pessoa senta. Se eu dissesse assim, ele chegou coçando a cabeça, pode ser simultânea? Não. Não, Não, pode. pode. Eu posso estar entrando numa sala e, ao mesmo tempo que eu entro, eu coço a cabeça, não posso? É que eu tinha entendido outra coisa. Foi? O que você entendeu? Eu tinha entendido ele entrando na sala forçando a cabeça, eu forçando. Ah, não, coçando a cabeça. Pode ser simultâneo, mas aqui não pode, né, gente? A impressão que dá neste primeiro exemplo é que a pessoa chegou se arrastando, não foi? Foi isso? Chegou sentando. Sim. Então, como vocês fariam a correção de sentido aqui neste primeiro exemplo? Eu colocaria o aluno chegou e sentou em frente ao professor. Pode ser só acrescentando o quê? A conjunção aditiva. E o verbo sentar tem que ficar no mesmo tempo e modo do verbo chegar, que aqui seria o paralelismo, né? A manutenção do paralelismo. O aluno chegou e sentou em frente ao professor, tá? Aqui, para manter o paralelismo, esse verbo, o segundo verbo, teria que ficar no mesmo tempo e modo do primeiro verbo. Muito bem, vamos ver o segundo exemplo? Segunda situação. Quando a ação expressa pelo gerúndio for posterior à do verbo principal. O ladrão fugiu, sendo preso em seguida. Que absurdo vocês encontram aqui? É que assim, como é que ele fugiu e ele foi preso em seguida? Calma. Primeira ação, vamos ao verbo. Qual foi a primeira ação? Primeiro ele fugiu. Primeiro ele fugiu, certo? E depois? Depois ele foi preso. Mas se ele fugiu, como é que ele pode ser preso? Eu acho que não é nem isso, é porque assim, ó, tá dizendo que ele fugiu e que depois ele foi preso. Mas eu acho que pra você fugir, primeiro você tem que estar preso, entendeu? É, né? Mas eu posso cometer o crime e fugir? Também? Laura? Pode. Posso, mas eu entendi o seu raciocínio. Às vezes você está preso num lugar e depois foge, né? Muito bem. Mas vocês entenderam, gente? Só a Laura e o André que estão falando. Vamos lá, tem mais gente aqui. Vamos participar, gente. Participar, 50 alunos. Pelo amor de Deus, vocês só querem digitar, não querem falar. Vamos lá. Voltando, gente. A ação aqui é fugir. E esta outra ação aqui é ser preso. Como vocês fariam uma correção para ter mais coerência nessa frase?
Claro que a gente Eu vai acho, eliminar o gerúndio, né? Não vai ser mais o gerúndio. Vamos lá. eu acho que eu colocaria assim: o ladrão fugiu e em seguida foi preso. Algo assim que eu Muito bem. colocaria. Pegaria esse em seguida, né? Para dar a ideia de quê? Que foi depois, né? Primeiro ele fugiu, mas depois, algum tempo depois, a polícia conseguiu prendê-lo, né? Essa é a ideia, Laura. Sim. Mas, Laura, só tem uma coisinha mais que eu quero te perguntar. Em vez da conjunção aditiva, não seria melhor uma conjunção adversativa? O que que você acha? É melhor mesmo. Como ficaria, André? Eu colocaria o ladrão fugiu, mas depois foi preso. Depois ou em seguida? Em seguida também serve, Sim. mas em seguida foi preso. Por que o mas? Porque tem sentidos opostos. Se o ladrão fugiu, é o oposto dele ser preso. Sim. Então, não é que o estivesse incorreto, né, Laura? É que o mas, a gente analisando o sentido dos dois verbos, fugir e ser preso, né, prender, ela exige que a gente encontre aqui, que a gente coloque uma conjunção adversativa, né? Porque houve essa ação do ladrão, no entanto, né, logo em seguida a polícia conseguiu prendê-lo. Então, acho que ficaria melhor assim. Mas, em seguida, foi preso. Vamos lá, Laura, para a terceira Sim, eu situação. fui ver aqui e realmente faz até mais sentido, porque vai meio que deixar uma antítese entre as palavras, assim. Sim, exatamente. Ficou melhor mesmo. Vamos ver a terceira? Quando o gerúndio puder ser substituído por de ou com. Uhum. Exemplo. Eu perdi minha caixinha contendo papéis antigos. Vamos lá. Aqui é meio que ambíguo, né? Como é que vocês fariam a correção? Eu colocaria, eu perdi a minha caixinha, a qual continha papéis antigos. Pode ser a qual? Pode, não está errado. Pode ser o quê? Eu perdi minha caixinha que continha, ainda fica o eco, né? Que continha papéis antigos. Mas vamos botar o de ou com. Eu Tia, perdi. mas por que essa frase gera ambiguidade? Eu não entendi. É como se fosse quem. Ó, eu perdi. Qual é a ação aqui, gente? De perder. Perder. É como se eu é que tivesse os papéis antigos e não a caixinha. Não é uma ambiguidade evidente, mas fica meio ambíguo, certo? O gerúndio tem essa particularidade quando ele não é bem empregado. A gente vai ver em outros exemplos com mais clareza, tá? E, inclusive, aqui nesses exercícios de aprendizagem que eu passei para casa e alguns de vocês não fizeram, né? Poucos fizeram. Ó, eu perdi minha caixinha de papéis antigos ou com papéis antigos. A gente elimina o verbo no gerúndio, tá bom? Estas questões, gente, eu já passei para casa na aula passada. Quem não fez, por favor, faça. Não olhe gabarito, faça sozinha, tá? Porque elas são muito importantes para vocês aprenderem na prática a melhor utilização do gerúndio. Depois vocês podem olhar o gabarito que tem no nosso livro. Vamos agora para o estudo dos advérbios. Aqui vai ser bem rapidinho, que a gente tem só 10 minutos. Laura, você lê para mim esse início, essa primeira coluna. Veio sim. Estudo dos advérbios. Imagine que você receba uma redação em que você deveria defender um ponto de vista e que foi corrigida por um ou por uma professora ou professora. Nela, ao final, há uma anotação feita à mão que diz o seguinte: você argumentou sobre o assunto. Essa afirmação pareceria um tanto quanto despropositada, afinal, não apresenta nada além do que uma constatação óbvia da natureza da atividade. É evidente que você teria construído argumentos em seu texto. Entretanto, imagine que essa frase. Tira só um pouquinho, por favor. Essa... Agora desce mais um pouquinho.
Entretanto, imagine que essa mesma frase... Essa mesma frase fosse acrescentar as palavras destacadas nos exemplos a seguir. Você argumentou bem sobre o assunto. Você argumentou maravilhosamente sobre o assunto. Você argumentou pouco sobre o assunto. Você argumentou superficialmente sobre o assunto. Obrigada, Laura. Vamos analisar. Aqui houve apenas o acréscimo, né? De bem, advérbio, maravilhosamente, advérbio, pouco e superficialmente, advérbio. E classificação vocês dariam a estes advérbios? Lembrando que advérbio, gente, é uma palavra, expressão, que vai trazer uma circunstância nova para o enunciado. E esta circunstância geralmente está associada a quem, gente? Ao verbo. No entanto, o advérbio também pode fazer referência a um adjetivo ou a outro advérbio. Vamos lá, Laura. E os demais também. Eu falo com a Laura porque ela está fazendo a leitura, mas todo mundo tem que participar. Qual a circunstância de bem? Você argumentou bem. A circunstância? Sim, lembram não da classificação dos advérbios? Ah, tá. Para mim seria o advérbio de modo, porque seria a forma como ele argumentou. Muito bem. E o maravilhosamente? A mesma coisa. E o pouco? Também. Intensidade? Opa, superficialmente? Modo. Tá, tudo parece modo, não é? No entanto, acho Na minha cabeça é. pouco para mim é intensidade. pouco também pode ser modo, não é? Mas a Porque, gente... tipo assim, Ah, eu acho o seguinte, quando ele fala bem, maravilhosamente, pouco, superficialmente, é a forma de como ele argumentou, entendeu? É o modo como ele estava argumentando sobre aquele assunto. mas aí, Laura, será que aqui eu também não posso? Ao passo que é modo, não estou dizendo que não, é modo, tá? Eu não posso entender como uma intensidade também? Pode. Ei, Laura, se eu puser, você argumentou maravilhosamente bem. E agora? Maravilhosamente bem. O que é que você acha? Seria o advérbio maravilhosamente, intensificando o argumentou ou o advérbio bem? Um advérbio bem. Ele estaria fazendo o quê? Trazendo modo ou intensificação? Intensificação. Aí já seria uma outra coisa, né? Aí seria o quê? Intensidade. Então, o estudo agora no ensino médio do advérbio, gente, a gente vai focar mais nisso, tá? Enunciação e os sentidos desta enunciação. Então, a gente viu aqui, né? Isso aqui é básico para quem estuda advérbio. No nosso livro, o que é que vai trazer? Bem que a gente não vai poder ler, vocês vão ler em casa as circunstâncias, que são muito comuns. Vamos ler aqui essa tirinha do Garfield, que eu quero falar para vocês sobre as funções do advérbio, além de trazer essas circunstâncias que já são clássicas das gramáticas normativas do ensino fundamental. A gente vai ver o advérbio como modalizador, como deítico e como elemento de anáfora, tá? Aqui o Garfield está andando e diz: meu mundo é muito bom. Ou seja, ele está satisfeito. Aí aparece o John, com esse cabelo estranho. Acabou o shampoo, então eu usei o lustramóvel. E o Garfield diz, pensa, aliás, felizmente John não está no meu mundo. Felizmente, gente, é um advérbio. E aqui ele está sendo usado como modalizador. Quem sabe o que seria um advérbio como modalizador? Para indicar o módulo, né? É o que eu acho. Vamos então ler esse finalzinho? Quem pode ler? Esse último parágrafo? Eu posso. Vai lá. Por fim, há também outra aplicação muito relevante dos advérbios em textos, como expressam circunstâncias e alteram, com isso, os sentidos dos verbos, adjetivos, advérbios ou orações
e períodos internos. Essa classe gramatical possibilita ao emissor do texto transparecer um ponto de vista, uma percepção pessoal ou mesmo uma avaliação subjetiva sobre aquilo que é dito. Voltando à tirinha de Garfield, analisada anteriormente, pode-se perceber que, na frase "Felizmente, John não está no meu mundo", não ocorre apenas uma constatação de um fato, mas também há um posicionamento de Garfield para o gato. O fato de, no seu mundo, John não estar presente é algo positivo e desejável. E isso só pode ser percebido pelo leitor do texto devido ao uso do advérbio "felizmente", que evidencia a percepção particular do emissor da mensagem. Esse tipo de recurso é chamado de modalizador discursivo e tem bastante utilidade na produção de textos, dado que possibilita a evidenciação de pontos de vista e a conduta de um raciocínio com mais clareza. Obrigada, André. Então, gente, olha, quando o Garfield diz "felizmente", aí nós temos uma espécie de juízo de valor. O que seria o juízo de valor? Seria o ponto de vista do Garfield? Sim, a nossa avaliação é a subjetividade, né? É a subjetividade do texto. Eu estou compartilhando a folha do Word para vocês? Tá. Então, vamos lá, gente. Modalizador. Quando é que o advérbio está funcionando como modalizador? Quando ele vai, de alguma forma, intensificar ou suavizar uma informação que a gente está dando, ou então transparecer a nossa subjetividade, transparecer um ponto de vista, tá? Não precisa ser explícito, pode ser implícito. É como tem aí o Garfield dizendo "felizmente". Mas eu poderia dizer aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu botei aqui no meu material, quando eu digo "com certeza", eu estou intensificando ou estou suavizando alguma informação? Intensificando, se já é com certeza, então não precisa. Exatamente, exatamente. Hoje amanheceu chovendo. Aí eu digo, felizmente amanheceu chovendo. Amanheceu chovendo é o quê? É informação, vocês concordam? Sim. Mas a frase tem subjetividade. Qual é? Felizmente. Felizmente. Qual é o sentido dessa subjetividade? Ele gosta de amanhecer com um clima mais chuvoso. E o que indica que a pessoa gosta do dia chuvoso? O advérbio. Felizmente. Mas a pessoa pode gostar do dia chuvoso em razão de um fator emocional, mas pode ser também um fator racional. Por exemplo, um agricultor gostaria, dependendo do lugar? Sim. Sim, mas seria um fator mais racional. Por quê? Porque ele precisa da chuva para regar as plantas, né? Mas aqui no Nordeste, a gente está em casa, num sítiozinho, né? Aquele calorão danado, aí começa a chover. É mais um fator o quê, gente? De emoção, Emoção, do só fator alegria. climático, aquela alegria que a gente sente aqui no Nordeste quando começa a chover, né? Aí é o modalizador. Quando é que o advérbio é um deítico? É quando ele identifica no contexto, gente, mais ou menos tempo e lugar, tá? E o anafórico é quando ele retoma, vocês já sabem o que é anáfora, é quando o advérbio retoma uma ideia anterior. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, vou até escrever aqui rapidinho. Vocês vão me dizer. Aí, tia, o deítico é o que mesmo? É a identificação de tempo e espaço, tá?
Ah, tá, ok. Na próxima aula eu trago exemplos para vocês, tá? Anafórico. Vamos lá. Anafórico. A partir de então, ficou feliz. A palavra então, e aqui, vai ser um advérbio anafórico. Se é anafórico, gente, ele está retomando uma ideia anterior. Claro que aqui a gente não tem o texto inteiro para vocês me dizerem o que é essa ideia anterior. Mas só pelo então, dá para vocês perceberem qual seria a ideia anterior? Só pelo então, não. Não seria um tempo, um momento, alguma coisa que aconteceu em determinado momento passado? Sim. Então, aqui seria um advérbio anafórico, vou dizer um contexto anterior. Conseguiu passar no vestibular. A partir de então, ficou feliz. Esse então estaria retomando o quê? Vocês ainda estão aí? Estaria retomando o É quê? referente ao... A aprovação, né? É, eu esqueci o nome. A aprovação do vestibular. Vocês entenderam quando é que ele é anafórico? Sim. Sim. Então, gente, eu vou encerrar nossa aula, já são 12h31. Estudem, tá? Leiam esse material do Bernoulli de advérbio, faça essa questãozinha que tem aí, que na segunda-feira a gente vai falar de preposição e na próxima semana, preposição e conjunção, que é para depois a gente voltar para a interpretação textual, tá bom? Um beijo, bom final de semana para vocês. Tchau, professora. Tchau, meu bem.